O filho não gostava de morar na casa do pai. Isso era por causa da constante irritação de seu pai. Você está saindo da sala sem desligar o ventilador. A TV está ligada na sala onde não há ninguém. Desligue. Mantenha a caneta lá no suporte. O filho não gostava que seu pai o importunasse por causa dessas pequenas coisas. Ele teve que tolerá-las até receber um convite para uma entrevista de emprego. Assim que eu conseguir um emprego, eu deixo essa cidade. Não haverá nenhuma reclamação do meu pai. Foram os seus pensamentos. Quando estava saindo para a entrevista, o pai o aconselhou: responda as perguntas que lhe forem feitas sem qualquer hesitação, mesmo se você não souber a resposta. Mencione isso com confiança. E deu a ele mais dinheiro do que ele realmente precisava para poder comparecer à entrevista. O filho chegou ao centro de entrevistas e percebeu que não havia seguranças no portão, embora a porta estivesse aberta. A trava estava projetando-se para fora. Provavelmente era um incômodo para as pessoas que entravam pela porta. Ele colocou a trava de volta corretamente, fechou a porta e entrou no escritório. Em ambos os lados dos caminhos, ele podia ver lindas flores. O jardineiro deixou a torneira aberta e a água da mangueira, que não parava de jorrar. A água transbordava no caminho. Ele ergueu a mangueira e colocou-a perto de uma das plantas e foi mais longe. Não havia ninguém na área da recepção, porém, havia um aviso informando que a entrevista seria no primeiro andar. Ele subiu lentamente as escadas. A luz, que estava acesa desde a noite anterior, ainda estava acesa às 10 da manhã. Ele se lembrou da advertência de seu pai. Por que você está saindo da sala sem desligar a luz? E pensou que ainda podia ouvir isso agora. Mesmo se sentindo irritado com esse pensamento, ele procurou o interruptor e apagou a luz. No andar de cima, em um grande salão, ele viu mais pessoas sentadas, esperando por sua vez. Ele olhou para o número de pessoas e se perguntou se teria alguma chance de conseguir um emprego. Ele entrou no corredor com alguma apreensão e pisou no tapete de boas-vindas, colocado perto da porta, e percebeu que o tapete estava de cabeça para baixo. Ele endireitou o tapete com alguma irritação. Hábitos são difíceis de esquecer. Ele viu em algumas fileiras na frente, haviam muitas pessoas esperando por sua vez, enquanto as fileiras de trás estavam vazias e vários ventiladores estavam funcionando sobre esses assentos vazios. Ele ouviu a voz do seu pai novamente. Por que as ventoinhas estão ligadas na sala onde não há ninguém? Ele foi e desligou as ventoinhas que não eram necessárias e se sentou em uma das cadeiras vazias. Ele viu muitos homens entrando na sala de entrevista e saindo imediatamente por outra porta. Portanto, não havia como alguém adivinhar o que estava sendo perguntado na entrevista. Quando chegou a sua vez, ele parou diante do entrevistador com alguma apreensão e preocupação. Pegou os certificados dele e, sem olhar para eles, perguntou: quando você pode começar a trabalhar? Ele pensou, é uma pergunta capciosa que está sendo feita na entrevista ou é um sinal de que me ofereceram um emprego? O que você está pensando? Perguntou o chefe. Não fazemos perguntas a ninguém aqui, pois acreditamos que através delas não seremos capazes de avaliar as habilidades de alguém. Portanto, o nosso teste é avaliar as atitudes das pessoas. Fizemos alguns testes com base no comportamento dos candidatos e observamos todos por meio de câmeras. Ninguém veio aqui hoje, fez nada para consertar a trava da porta, a mangueira, arrumar o tapete de boas-vindas, desligar os ventiladores ou as luzes funcionando inutilmente. Você foi o único que fez isso.
Por isso, decidimos selecioná-lo para o trabalho, disse o chefe. Ele sempre costumava ficar irritado com a disciplina de seu pai, mas ele percebeu que, graças a ela, ele conseguiu seu trabalho. Sua irritação e raiva pelo pai desapareceram completamente e ele decidiu que levaria seu pai também para o trabalho e voltou para casa feliz. Tudo o que os nossos pais nos dizem é apenas para o nosso bem, visando um futuro brilhante para nós. Uma pedra não se torna uma bela escultura sem resistir à dor do cinzel que a lascou. Para nos tornarmos uma bela escultura e um ser humano de valor, precisamos aceitar admoestações que esculpem os maus hábitos e comportamentos de nós mesmos. É isso que os nossos pais fazem quando nos disciplinam. A mãe levanta a criança pela cintura para alimentá-la, acariciá-la e colocá-la para dormir. Mas o pai levanta a criança nos ombros, para que ela veja o mundo que ele não pode ver. Podemos perceber a dor de uma mãe quando sofre, mas a dor do pai pode ser percebida apenas quando outros nos dizem: nosso pai é nosso professor. Quando temos 5 anos, ele é um vilão. Quando temos cerca de 20 anos, é um guia enquanto vivemos. As mães podem ir para a casa de seus filhos quando envelhecer, mas o pai não sabe fazer isso. Não adianta machucar seus pais quando eles estão vivos e lamentar quando eles partirem. Trate-os bem sempre. Reflita. Uai, seu app de vídeos curtos.